Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE julga procedente representação envolvendo a Assembleia Legislativa. Já a denúncia envolvendo o Cepromat e a Cefaz foi julgada parcialmente procedente. Primeira tomada de contas também é apreciada. Controladores internos do setor da saúde são capacitados pelo Tribunal de Contas. Agora no TCE Notícias. Procedente. Esse foi o julgamento da representação interna aberta pelo TCE para investigar possíveis irregularidades na construção da creche da Assembleia Legislativa. Entenda. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso deve anular no prazo de 30 dias a concorrência pública realizada em 2013 para a construção da creche da entidade, orçada em aproximadamente R$ 3.470.000. Essa foi a decisão do Tribunal Pleno do TCE durante o julgamento procedente de uma representação interna aberta, já que identificou o descumprimento da Lei de Licitações no andamento do projeto. Destaque-se, entre essas irregularidades, a elaboração deficitária do projeto básico, presença de cláusulas editalícias que restringem a competitividade do certame e sobrepreço de aproximadamente R$ 1 milhão. Atropelou também os princípios da legalidade e da economicidade e configura potencial risco de prejuízo ao erário. Ainda em razão das constatações, o conselheiro relator também determinou que a Assembleia não mais realize licitações com exigências que impeçam a ampla competitividade dos certames. O Legislativo Estadual deve ainda aprovar projeto básico para evitar irregularidades em relação aos preços praticados, assim como informar toda e qualquer obra ao sistema de georreferenciamento do Tribunal de Contas de Mato Grosso. E o Pleno do TCE também julgou a primeira tomada de contas especial do ano. O processo é referente a convênios firmados pela Prefeitura de Nobres e foi extinto pelos conselheiros do tribunal. A tomada de contas especial foi aberta com a finalidade de apurar fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e verificar a omissão do dever de prestar contas da Prefeitura de Nobres em razão de supostas irregularidades na execução de convênios celebrados entre o Poder Executivo e as Secretarias de Estado de Ciências e Tecnologia, de Infraestrutura, de Transporte e Pavimentação Urbana e de Cidades. O conselheiro relator Moisés Maciel opinou pela extinção do processo, já que não é atribuição da Prefeitura a instauração de tomada de contas de convênio estadual. Entendo que a Prefeitura de Nobres não detinha competência para instruir a tomada de contas especial do convênio estadual, posto que o artigo 205 do Regimento Interno desta Corte dispõe que a tomada de contas especial, em caso de convênio, deverá ser instaurada pela autoridade administrativa concedente, irregularidade que causou a nulidade da presente tomada de contas. Dito do exposto, acolho parcialmente o parecer ministerial subscrito pelo Procurador de Contas, Dr. Getúlio Velasco Moreira Filho, extingo a presente tomada de contas especial sem julgamento do mérito. O conselheiro relator ainda votou pelo arquivamento da tomada de contas e fez determinações à CETIPO e à CECID para que instaurem tomadas de contas especial no prazo de 30 dias para apurar irregularidades apontadas nos convênios firmados. Já a denúncia contra o Cepromat e a Secretaria de Fazenda foi julgada parcialmente procedente pelo TCE. Mais detalhes agora. A denúncia foi elaborada pelo presidente do Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, Edmundo Leite, sobre possíveis irregularidades no quadro permanente de servidores da Secretaria de Estado de Fazenda e do Centro de Processamento de Dados do Estado. Fatos que estariam impedindo a nomeação dos aprovados no concurso público.
A denúncia relata ainda situação de servidores do CEPROMAT cedidos à Cefaz, que foram beneficiados por estabilidade constitucional em desacordo com a Constituição Federal de 1988. Segundo a avaliação do conselheiro relator, José Carlos Novelli, neste caso, cabe determinação ao secretário de Estado de Gestão para a abertura de processo administrativo com o objetivo de apurar as irregularidades. Ao secretário de Estado de Gestão, a instauração de procedimento administrativo para análise de legalidade quanto aos atos que concederam estabilidade a empregados do CEPROMAT colocados à disposição da Cefaz, a saber, senhora Virgínia Aparecida de Campos, senhora Rosana Spinelli Palma Fontes, senhora Vanete Almeida das Neves, senhora Lúcia Afonso Correia, senhora Roselene Castrilon Olavarria da Silva e senhora Elizabeth Keiko Marui, devendo enviar a esta relatoria, no prazo de 120 dias, o resultado dos trabalhos realizados. 3 processos referentes à análise de conflitos também foram apreciados pelo Tribunal Pleno. O primeiro deles diz respeito à relatoria de uma representação externa formulada pela Prefeitura de Campo Verde em desfavor da diretoria do Fundo de Previdência Social dos Servidores do Município, o Prev Verde, referente aos exercícios de 2008 e 2009. Nesse caso, a competência fica a cargo do conselheiro Sérgio Ricardo. Outros 2 são referentes à análise de conflito de competência de processos envolvendo o Fundo de Previdência Social dos Servidores de Campo Novo do Parecis, que tratam sobre representações internas abertas para apurar irregularidades na aquisição de títulos públicos federais. A relatoria dos processos ficou a cargo do conselheiro Valdir Teis, e ambos foram convertidos em tomada de contas. Os detalhes de todos esses processos, inclusive documentos e vídeo, você confere no endereço www.tce.mt.gov.br, no menu Sessão Plenária, localizado do lado esquerdo do site. Depois disso, selecione os itens Pauta de Julgamento e, na sequência, Presencial e, por fim, clique no processo de seu interesse. Tribunal de Contas investe em capacitação com a realização de oficina de avaliação de controladores internos da área de logística de insumo da saúde. Confira! É na Escola de Contas que os controladores municipais se reúnem para estudar. Aqui, eles têm a oportunidade de aprender formas de melhorar a gestão farmacêutica e reduzir o desperdício. Essa metodologia do tribunal, ela vem a mudar o foco. Você tinha um foco, uma abordagem de atuação a posteriori, em que se visava punir e se visava apontar os responsáveis. Agora, com essa mudança de foco, a gente vem trazer aqueles fiscalizados, demonstrar a eles onde são os riscos, onde existem os riscos, apontar quais são os controles que devem ser implementados para a atividade funcionar. Ao todo, os 141 municípios do estado passam pela capacitação. O objetivo é reduzir os erros recorrentes, como, por exemplo, a falta e a perda de medicamentos, o vencimento de remédios. E para dar fim a esses problemas, o Tribunal de Contas investe na capacitação dos controladores internos, com uma oficina 100% prática. Esse ciclo de capacitação, né, constitui um conjunto de ações, né, que o Tribunal, junto com a CGO, tem desenvolvido com o objetivo de levar instrumentos, né, melhorar a gestão dos recursos públicos, né, nos municípios. A oficina de avaliação de controles internos da área de logística de insumo da saúde começou a ser realizada no ano passado e é contínua. E tem facilitado muito o trabalho dos controladores, como é o caso de Elvio, que trabalha na Prefeitura de Pontal do Araguaia, a 520 quilômetros de Cuiabá. Não adianta só você cobrar, né, fiscalizar, punir, sem você ensinar como deve ser feito, né? Às vezes, assim, na questão do controle interno, muitos controladores entraram recentemente, né, não têm esse conhecimento, há uma rotatividade, às vezes, de servidores, né, e essa postura de treinamento, capacitação é muito interessante. Esse TCE Notícias fica por aqui. Acompanhe o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso acessando o nosso endereço no www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.